Glória a Deus. A paz do Senhor, amém. Vamos ler a palavra do Senhor, a qual se encontra no Evangelho de Marcos, do seu capítulo de número 10, a partir do verso de número 46 da palavra do Senhor, que é o tema da campanha da igreja, a qual diz que o clamor que muda a história. Salmo 139, a palavra do Senhor fala que o salmista dizendo para nós que antes de nós sermos gerados, Deus conhecia cada um de nós. Que antes dos nossos ossos ser formado no ventre, Deus escreveu uma história para cada um de nós. E às vezes, por nossas decisões, o inimigo tenta rabiscar uma história que Deus tem para nós. E a gente precisa clamar a Deus para que a história volte no rumo que Deus tem para nós. E nesta noite nós viemos para um clamor que muda a história e volta no seu curso original do que Deus tem para nós. Amém? Todos acharam? Marcos capítulo 10, verso 46 diz assim: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Esse texto, irmãos, é um texto muito conhecido da palavra do Senhor, a qual nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, é citado por interpretações diferentes, a qual Marcos traz uma interpretação do texto e havia dois cegos. Lucas traz uma interpretação do texto falando sobre o cego, mas cada um com seu ponto de vista, cada um especificando muito bem sobre uma cura de alguém que precisava enxergar algo da parte de Deus. E nós sabemos que Bartimeu, cego, filho de Timeu, ele precisou tomar uma importante decisão sobre a sua vida. A palavra do Senhor fala para nós que quando ele vê, ele ouve que Jesus está passando, ele tem que tomar uma decisão tão importante, que essa decisão é capaz de mudar tudo que viria pela sua história depois. A Bíblia fala que quando ele passa a clamar a Jesus, ele muda o curso da sua história, a qual ele estava preposto a viver para o resto da sua vida. E assim precisa ser conosco. Não é porque uma adversidade se levantou, não é porque nós tomamos decisões erradas, precipitadas, que nós devemos viver com aquilo para o resto das nossas vidas. Que nós devemos pegar aquilo como um peso sobre a nossa história e dizer: eu vou pagar isso para o resto da minha vida. Opa, peraí, o Senhor, Ele quer e o Senhor pode mudar quando nós estamos dispostos a tomar uma importante decisão diante de Deus. Mas o Senhor, Ele não vai descer do céu, o Senhor, Ele não vai parar diante de você e vai falar assim para você: você quer que eu mude algo na sua vida? O Senhor, Ele não vai descer até a tua casa na oração da madrugada, na oração da tarde ou no seu devocional e vai dizer para você: ei, você quer que eu faça algo para você? Mas nós temos que olhar para o Senhor e falar: Senhor, sozinho eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode. Não tem aquela passagem do leproso, que ele olha para Jesus, Jesus olha para ele
e ele poderia dizer assim: eu vou morrer leproso. Mas ele olha para Jesus e fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O Senhor fala assim: eu quero te curar. Você usou uma palavra, eu quero te curar. E Jesus cura ele. Estamos no segundo elo dessa campanha. Qual foi a decisão que nós tomamos de sexta-feira para cá, para o Senhor mudar sobre a nossa vida? O que realmente importa para nós? Qual a decisão que realmente nós queremos e estamos dispostos a tomar para que o Senhor mude em nossas vidas? Porque não adianta, irmãos, nós temos uma campanha maravilhosa como essa, que faz o quê? O clamor que muda uma história, se nós não quisermos tomar uma decisão, se nós não estivermos dispostos a tomar uma decisão. E tomar decisão muitas das vezes requer renúncia. E tomar decisões muitas das vezes requer mudar coisas de lugar. E você já viu quando você está dentro de casa? Lá em casa eu nem ponho mais a mão, porque cada dia que você vai, o quarto está de um jeito, a cozinha está de um jeito, e quando você vai ver... E sabe o que é o mais interessante? Que toda vez que você muda alguma coisa de lugar, tem algo escondido ali que precisa ser limpo. E o Senhor está dizendo assim: precisa mudar algo de lugar para que seja limpo. Alavachara calabácia. Ei, faz quanto tempo que está na mesma posição e o Senhor está dizendo: precisa ser limpo, precisa mudar de lugar, mas precisa ter limpeza. Porque não adianta dizer: pastor, eu estou dentro da igreja há 50 anos. O Senhor não está importando com quantos anos você está dentro da igreja. O Senhor está dizendo: mas quantas das vezes você se importou em mudar de verdade? Quantas das vezes você se importou a tomar uma decisão para que algo possa ser mudado sobre a tua vida? Mas vamos lá para o texto. Algumas interpretações, o Talmudi é um livro relacionado à Bíblia, escrito pelo judaico. Ele não afirma totalmente, mas ele também não desafirma totalmente. Alguns falam que Flávio Josefo falou, mas Flávio Josefo não falou, um grande historiador judaico. Mas vamos trazer para nós um contexto nesta noite. A história fala desse cego chamado, não tem nome. Esse homem não tem nome, porque Bartimeu quer dizer Bar, filho de Timeu. Aí não relata para nós que ele tem um nome, só fala que ele é filho de alguém. Então diz que Timeu, seu pai, diz que era um general do povo de Israel. E diz que quando o Império Romano ele invade lá o povo de Israel, diz que eles começam a confiscar do povo judeu, principalmente povos endinheirados, para que eles não viessem causar uma revolução. E diz que ele começa a tirar posses daqueles que tinham poder. E quando eles tiram essa posse, diz então que Timeu, ele se torna um homem que peleja pelo povo. Ele se torna um revolucionário. E depois que ele se torna um revolucionário, o Império Romano, para poder colocar ordem ali em Jerusalém, em todo aquele território, o que eles fazem? Ele leva Timeu em praça pública, para que sirva de lição para o povo. E mata Timeu em praça pública, para que todos olhem e dizem assim: não queira trazer revolução para este lugar, porque nós somos o Império Romano e é assim que nós determinamos. E diz então que Timeu, seu filho ali, o filho de Timeu, ele vendo tudo aquilo, o que o Império Romano faz? Diz que eles pegam ferro em brasa, igual marca-se boi, e crava em seus 2 olhos, que comumente fica cego, comumente apodrece o globo ocular, e fica assim só a cavidade no rosto, para que ele não viesse se tornar um revolucionário, para requerer seus direitos. E nós entendemos que depois que passa tudo isso, aquele moço, aquele jovem, aquela criança, nós não sabemos quantos anos ele tinha, mas diz que ele passa a se tornar um mendigo, a viver de dependência de alguém. O Império Romano ele era tão crítico quanto a isso, para você entender, que ele dava uma capa para cada pessoa ali que mendigava, e na capa era escrito ali em latim, em romano, para que todos entendessem muito bem:
mendigo, estado de humilhação. Então todos que via tinham que dar uma moeda, um pedaço de pão. Imagine você carregar uma marca sobre a tua vida que você não pediu para passar por aquilo. Imagine você carregar uma marca sobre a tua história, aonde você não era nem capaz de ler o que estava escrito sobre a sua capa, mas quem sabe quando ele recebeu aquela capa, ele quem sabe viu alguém escrevendo alguma coisa, quem sabe ele dizendo assim: olha, não mexa comigo, deixa eu passar. Não, mas alguém olha para ele e fala a realidade: está escrito que você é mendigo a partir de hoje, que você depende de alguém. Mas quando clama ao Senhor aquilo que é escrito sobre a história de Deus, o Senhor fala: opa, escreveram na onde eu não mandei. Você entende o que acontece nos céus? O Senhor fala assim: opa, escreveram aonde eu não mandei escrever, deixa comigo. Mas depende de quem? De nós. E a palavra do Senhor fala que os anos vão passando, e ele carregava, diz a história, uma capa, uma túnica preta sobre ele, que ali dava o direito de mendigar, porque se ele lançasse mão daquela capa, ele era morto, porque não podia um mendigo enfermo andar sem capa, porque ali era o império dizendo assim: nós te demos a oportunidade de mendigar. E diz então que quando ele ouve Jesus, em outras passagens, você vai ver no Evangelho Sinótico dizendo assim: e saindo Jesus de Jericó, em outra passagem você vai ouvir Jesus dizendo assim: e entrando Jesus em Jericó. Pastor, e aí? Deu ruim? Não deu ruim, porque o grande imperador, ele construiu uma nova Jericó. Então alguma interpretação fala Jesus saindo da Jericó velha e entrando na Jericó nova. E não tem termo na Bíblia dizendo a Bíblia errou. Não, não errou. É só entender o propósito. Um grande homem constrói a Jericó antiga, o outro constrói a Jericó nova. Então Jesus sai de uma e entra na outra. Mas o milagre acontece tudo quanto é jeito, não importa. O milagre sempre vai acontecer. Mas depende de quem? Do clamor. E diz então que quando Jesus está entrando em Jericó, saindo de Jericó para a festa da Páscoa, a multidão acompanha Jesus, o último milagre, a última oportunidade. Ele vê um barulho e ele começa a dizer: quem passa por aqui? Alguém fala para ele assim: um tal de Jesus está passando aqui. Ele pergunta de novo, quem sabe com ênfase, e fala assim: quem é ele? Alguém começa a dizer: ó, diz que ele já curou. Diz que por onde ele passa, sinais ele deixa. E sabe o que é o mais interessante em tudo aquilo? Que todos sabiam quem era, todos sabiam o que ele podia fazer, mas somente um tomou uma decisão. Às vezes o crente, ele vem para dentro da casa do Senhor dizendo assim: eu só vou crer se o meu irmão receber. Se depender um do outro, ninguém faz nada. Porque se o cego esperasse alguém pedir, ele tinha continuado na mesma situação. Porque os mendigos na beira da estrada, eles não queriam chamar atenção. Porque se chamasse atenção, eles eram convocados a sair dali e possivelmente ser morto. Mas ele olha para a sua situação e fala assim: o que eu tenho a perder se eu posso clamar? O que eu tenho a perder se eu posso clamar por alguém que pode sanar a minha dificuldade? Jonas, no capítulo 2, versículo 2, ele fala o quê? Nas entranhas do inferno eu clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu. Não importa o momento a qual nós estamos passando, mas se nós clamarmos ao Senhor, Ele ouve a nossa petição. Mas depende de quem nós tomarmos essa decisão. Depende de nós colocarmos e dizer: não, eu vou clamar ao Senhor. Não é aquela oração de chama-gato, não. Senhor, psh, psh, psh. O Senhor fala: ei, clamor, é insistir, é prostrar diante da presença e dizer: não, eu só levanto daqui quando eu tiver uma resposta dos céus. Eu só levanto daqui quando o Senhor ouviu o meu clamor. Eu só levanto daqui quando eu senti o toque do Senhor na minha vida. Não pode, irmão, simplesmente dobrar o joelho e se conformar com a oração e levantar da mesma maneira que você prostrou o joelho. Não pode dobrar o joelho e levantar da mesma maneira e dizer: está tudo bem. O Senhor sabe que precisa se derramar na presença dEle. O Senhor sabe que precisamos buscar a face dEle. E nós vemos que Ele fala o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que é o mais gostoso? Primeiro, ele afirma que Jesus era o filho de Davi, o Messias prometido. E segundo, ele está dizendo assim: perdoa os meus pecados. Misericórdia quer dizer me perdoa, me alcance. E quando às vezes nós dobramos os nossos joelhos só para pedir: Senhor, casa, emprego,
E o Senhor está dizendo: primeiro peça misericórdia pelos seus pecados. Primeiro renuncie aquilo que te impede de ter comunhão comigo. E ele afirma: Senhor, filho de Davi. Ele assim: eu sei quem o Senhor é, tem misericórdia. Ele fala: me perdoa. Era para ele estar lá pela vontade própria dele? Não, colocaram ele, mas ele fala assim: não importa como eu vim para cá, mas eu quero que o Senhor me perdoe por eu estar nessa situação. Alá charamana calabácia. É noite de você parar de culpar um, de culpar outro, e dizer assim: eu parei de clamar porque o meu marido não ora, eu parei de buscar porque minha mãe não ora. O Senhor está dizendo: para de colocar obstáculo pelos outros na sua vida, mas vai buscar a presença de Deus. Para de culpar, pastor, porque o Senhor está dizendo: vai buscar você. Para de colocar, mas minha mãe, meu pai. O Senhor está dizendo: é contigo. E a gente fica insistindo, mas eu parei de dar glória a Deus porque o irmão olha torto, mas não parou de fazer a caminhada. Mas eu parei. Para com isso. Eu sempre aprendi uma coisa: eu não vou mais na igreja porque o irmão olhou torto. Mas você deixa de trabalhar porque o chefe olhou torto? Não, pastor, tem que receber. E aqui nós somos a salvação. Eu saí das irmãs, saí dos jovens, saí da banda porque o irmão não gostou. Mas você deixou de trabalhar? Você deixou de jogar o joguinho? Você deixou de... Não. Para nós aquilo que nos convence, aquilo que nos agrada. Para com isso. Vamos indo para o texto. As horas já se foi. E ele fala o que mais uma vez? Jesus, filho de Davi, perdoa eu primeiro. E sabe o que é o mais interessante? Que todos aqueles que estão à sua volta começam a dizer para ele assim: cala-te. E ele clama, é a multidão dizendo o que para ele? Assim: cala-te. Muitos vão dizer: pastor, porque a multidão não queria ver o milagre, porque sabia, olha para você entender, que se os soldados romanos pegassem ele clamando, ia levar ele, ia matar ele. Talvez a multidão comece a dizer: já não basta o que aconteceu com seu pai. Mas quem sabe ali no seu íntimo, eu não sei porque a Bíblia não relata, mas a gente pode dar uma viajada nisso. Mas quem sabe no seu íntimo ele fala assim: não é porque o meu pai passou por isso que eu vou ter que passar também. Não é porque a minha família passou por isso que eu vou ser igual à minha família. Mas eu tomei uma disposição, eu vou clamar ao nome do Senhor. Ei, pare de olhar para o pai, para o vô, para o bisavô e dizer: não, pastor, é costume da minha casa. O Senhor precisa quebrar esse ciclo nesta noite. O Senhor está querendo quebrar esse ciclo nesta noite. Não é porque meu vô, minha avó passou que eu tenho que passar. É a noite que o Senhor está dizendo: você está disposto a quebrar esse ciclo? Você está disposto a parar isso nesta noite para viver o propósito do Senhor sobre a tua vida? Porque às vezes vira algo comum. Às vezes você conversa com a pessoa e fala assim: não, pastor, mas isso já vem da minha família. O Senhor fala: a gente pode dar um basta aqui. Não, pastor, mas isso já está na minha genética. O Senhor muda a genética. Para com isso. Mas nós que devemos parar e tomar uma decisão importante nesta noite. Mas sabe o que o mais me chama a atenção? O que mais me preocupa de verdade é crente mendigo dentro da igreja, irmãos. Pastor, como assim crente mendigo? Tem. É aquele que está acostumado só com migalha, mas ele nunca toma uma decisão de viver o extraordinário de Deus. É aquele crente que simplesmente ele fala assim: Senhor, isso, e acontece algo ali, ele fala: obrigado, Senhor, e para. O Senhor fala: ei, o Senhor está chamando a gente para uma dura e uma importante decisão nesta noite. Saia desse espírito de mendigância de dentro da casa do Senhor e fala: Senhor, eu sei que o que o Senhor fez hoje foi bom, mas eu quero mais. Pare de se conformar dizendo: Deus, o mover que o Senhor fez no culto hoje está bom, se fizer daqui 15 dias. Fala: não, Senhor, eu quero todo dia, eu preciso, a minha alma
clama, a minha alma grita, Senhor, por isso. E é crente vivendo em estado de mendigância dentro da casa do Senhor. Se cai um pingo, tá bom, se cai uma não, o Senhor está dizendo: ei, eu posso mandar o melhor dessa terra. Eu chamei o meu povo para viver o melhor dessa terra. E tem crente que fica naquele estado de mendigância dizendo: tá bom, tá bom, tá bom. Mas o Senhor está dizendo: ei, para com esse ciclo e viva o que o Senhor tem preparado para nós. Vamos lá mais um pouquinho. E Jesus continua indo, né? Jesus não para. Mas de repente Jesus para lá ao longe e olha o que? E fala assim: pede para ele vir aqui. O mais interessante disso tudo, que Jesus poderia fazer o caminho de volta. Mas Jesus fala: não, fala para ele vir até mim. E quantos crentes que estão em casa até hoje esperando Jesus ir até você? Não vai. E quantos crentes que estão estagnados até hoje esperando Jesus ir até você para mudar? Não vai. É você que tem que ir aonde Ele está. Pastor, Jesus está na igreja? Está, mas também está lá no seu secreto. É ir atrás dele, é se prostrar, é ralar o joelho e dizer: Senhor, eu vim atrás do Senhor porque eu preciso de algo. Eu vim prostrar atrás do Senhor porque eu preciso ser tocado. E de repente alguém para de frente àquele homem e fala assim: coragem, porque o mestre te chama. Aí eu te faço uma pergunta nesta noite: alguém estendeu a mão para ele? Alguém colocou aquele homem de pé? Pelo estado dele, pelo povo ser judeu, ao que se colocasse a mão era imundo. O povo dizia: eu não toco. E o que tem de crente esperando alguém tocar nele para ele se movimentar? O que tem de crente que precisa de alguém colocar a mão nele? Se não convidar para a igreja não vem. É você, Deus. O que tem de crente, você tem que ficar implorando para ele. Você começa de manhã: bom dia, irmão, pai, você vai para o culto hoje? Ei, é você, Deus. Não espere ninguém estender a mão para ter encontro com Jesus. É você e Ele. Porque quando aquele homem, alguém fala para ele: coragem, porque o mestre te chama. Ele não espera ninguém estender a mão para ele, dizendo assim, porque ele sabia que ninguém estender a mão. Ele fala: opa, é comigo, eu vou ter um encontro com ele. Tentaram me calar, tentaram me barrar, mas eu vou ter um encontro com esse Jesus agora. Não precisa estender a mão não, porque eu consigo, eu sei o caminho, eu vou até Jesus. E a gente agora para e reflete. A capa dava o direito de mendigar. A capa protegia do frio. A capa protegia da chuva. Era uma proteção para ele. Qual a primeira coisa que ele faz? Ele joga fora. Ele fala assim: eu vou ter um encontro com alguém que eu não preciso usar mais aquilo que foi imposto sobre a minha vida. Eu vou abrir mão daquilo que foi colocado na minha história, mas que não pertence a mim. A primeira decisão que ele faz, ele lança aquilo fora, era o direito de mendigar, o direito de não ser morto. Porque ele fala assim: eu vou ter um encontro com alguém que vai mudar a minha história. Não é isso o tema da campanha? Um clamor que muda uma história. Eu vou ter um encontro com alguém que vai trabalhar para mim, aonde eu não vou precisar voltar para a posição a qual eu estava. Eu estou indo ao encontro de alguém que vai fazer para mim aquilo que eu nunca pude fazer. Eu não vou ficar mais do jeito que eu estava. Mas sabe o que é isso? Sabe qual que é o nosso problema hoje? Nós vivemos aquele dilema: eu só creio quando eu vejo, pastor. Eu só creio no milagre quando eu vejo, mas o Senhor está querendo que você creia antes de ver. Pare de ser essa geração: pastor, eu só vou passar de dedicar mais a Deus quando o Senhor fazer um milagre. Vai continuar do mesmo jeito. Pastor, eu só vou ter mais compromisso com as irmãs, com a banda, com o obreiro, com a mocidade, com as crianças, quando o Senhor fizer isso. Vai continuar do mesmo jeito. O Senhor quer que você tome a decisão para Ele operar. Pastor,
Eu só vou mudar a minha vida quando o Senhor fizer isso. Vai continuar do mesmo jeito. Porque o Senhor quer que você tome a decisão para Ele fazer a parte dele depois. E o que tem de crente, eu falo primeiro por mim também, que às vezes nós fazemos isso. Não, eu só vou fazer isso se o Senhor fizer. O Senhor fala, toma a decisão primeiro, para depois eu operar. Faça primeiro, para depois eu fazer a minha parte. É isso que o Senhor está requerendo de nós nesta noite. Ei, toma essa decisão com o Senhor, para que Ele possa fazer a parte dele. E quando Ele lança a capa para fora, que Ele vai em direção a Jesus, quem sabe ali, ouvindo o barulho da multidão, sabendo aonde Jesus estava. O interessante é que Ele para bem de frente com Jesus, sem nem enxergar, Ele para. Jesus olha bem para ele. Jesus não sabia que ele era cego. Jesus não sabia qual era a necessidade dele. Mas Jesus olha bem para ele e fala assim, mas o que você quer que eu faça? O que você precisa que eu trabalhe? Em algumas traduções diz, eu quero ver de novo. Em algumas traduções diz que eu volto a enxergar. Mas nessa tradução, a qual nós lemos, diz que eu tenha vista. O mais gostoso disso tudo, você vê Jesus operando um milagre. Tem um céu que Jesus ele faz o lodo e passa nos olhos. Tem pessoas que Jesus toca, mas Jesus só olha para o cego e diz, vai. Senhor, o Senhor não vai tocar em mim? Não, você já foi curado quando você tomou a decisão lá atrás. Você já recebeu quando você tomou a decisão lá atrás de clamar ao meu nome e de me jogar fora aquilo que dava o direito de mendigar. Não, mas agora você quer ser diferente. A palavra do Senhor diz que Jesus olha para ele e fala o quê? Vai-te em paz. A mulher do fluxo de sangue, o que Jesus fala para ela? Vai-te em paz e ser curada desse seu mal. Jesus libera uma palavra de cura sobre a vida dela. Mas o cego, Jesus fala o que para ele? Vai-te em paz. Jesus não fala para ele, seja curado. Jesus não fala para ele assim, deixa eu tocar em você. Jesus olha para ele e fala assim, vai-te em paz. Porque quando você tomou a decisão de abrir mão daquilo que te aproximava, você já recebeu da parte do Senhor. Então nesta noite, eu não sei conforme você chegou, eu sei como eu cheguei, mas eu não sei conforme você chegou nesta noite. Mas a decisão está nas tuas mãos, de como você quer voltar para dentro da tua casa. A decisão está contigo nesta noite, de como você quer viver a partir de hoje a história que o Senhor tem para você, de como você quer viver a partir de hoje aquilo que o Senhor tem para você, mas está nas suas mãos essa decisão. Toma a decisão que o Senhor vai fazer a parte dele. Faça a sua parte, porque o Senhor vai fazer a parte dele. E nós vimos que o mais interessante disso tudo, que depois que ele é curado, para onde ele vai? Ele começa a seguir a Jesus. Ele começa a acompanhar Jesus. Porque para ele não bastava só ser curado, mas ele queria ter mais comunhão com o Senhor. Ele queria ter mais aproximação com Cristo. Então nesta noite o Senhor está dando uma oportunidade, é uma dura decisão. Para de ser mendigo na casa do Senhor. Para de se conformar. E fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer na minha vida. Porque quando a gente fica parado, conformado com aquilo que tem para acontecer, o Senhor não opera. Mas quando nós tomamos uma dura decisão, o Senhor realiza um milagre em nossas vidas. Fico com essa palavra nesta noite, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.